Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast BTQ. Hoje a gente está aqui com o Kaique e com a Gabriela também, nossa convidada. Oi, Kaique, tudo bem? Olá, Letícia, tudo bem? Nossa, que orgulho, que privilégio estar aqui no podcast da BTQ para conversar hoje com a Gabriela. Ela já esteve com a gente numa masterclass, uma masterclass de indústria cervejeira. Então, estou muito empolgado, muito curioso de conhecer um pouquinho mais da carreira do que a Gabriela vem fazendo desde a sua graduação até agora, atuando no ramo cervejeiro. Então, estou empolgado, curioso e espero que esse podcast seja um podcast incrível. Com certeza vai ser. E aí, Gabi, tudo certo? Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. É sempre uma oportunidade de aprender um pouquinho mais. Muito obrigada. O prazer é nosso. Bom, pessoal, meu nome é Letícia, sou representante BTQ. Hoje a gente vai estar aqui, como eu comentei, conversando com a Gabriela para saber um pouquinho sobre a trajetória profissional dela, um pouquinho sobre a parte acadêmica, como foi a graduação, o que ela anda fazendo atualmente. Então, Gabi, se você quiser começar se apresentando para o pessoal te conhecer um pouquinho. Bora lá, combinado. Bom, pessoal, como a Letícia já disse, eu nem vou falar que meu nome é Gabriela, tá? Podem me chamar de Gabi mesmo. Sou mineira de Belo Horizonte, engenheira química pela Federal de Diamantina, na UFVJM, que é uma faculdade que eu tenho muito orgulho de ter estudado lá. Eu posso dizer que minha trajetória ela foi regada a cerveja, brincadeiras à parte, mas eu comecei meu estágio dentro de uma cervejaria, na cervejaria Heineken, numa unidade em Goiás. Então comecei ali no chão de fábrica mesmo e foi lá que eu descobri essa paixão por fazer cerveja. Depois da Heineken, eu tive a oportunidade de atuar como trainee de produção, mas dessa vez no ramo de cervejas artesanais. Então, foi a oportunidade ali de sair um pouquinho desse mundo de multinacional e ir mais para o mercado local. Foi uma oportunidade também de aprender, como sempre. E saindo do programa de trainee, recentemente eu entrei na Ambev e hoje eu saí um pouquinho do chão de fábrica. Então, eu larguei ali a botina, resolvi calçar o tênis e fui para a área corporativa. Hoje eu tenho a oportunidade de atuar na área de desenvolvimento de projetos, no Centro de Engenharia da Ambev, onde a gente olha para todos os projetos, tanto de cervejarias quanto verticalizadas, da América do Sul. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória aí que eu venho construindo até agora. Entendi, que legal. Então, você é da UFPJM, então. Você se formou no campus de Diamantina? Isso, Federal de Diamantina. Entendi. E aí você falou que você fez, a sua primeira experiência foi em Goiás. Me conta aí como é que foi isso. Do nada você, vou para Goiás. Cara, muitas mudanças. Eu brinco que minha trajetória foi mudança, sabe? Eu sou de Belo Horizonte, mas com 12 anos ali meus pais falaram, cansamos de cidade grande, vamos pro interior. E aí com 12 anos eu fui pro interior, minha primeira mudança. E aí com 18 anos eu falei, preciso fazer faculdade e eu preciso ir pra fora, se eu quiser fazer faculdade. E eu mudei pra Diamantina. Então isso daí já foi me preparando para coisas que vieram depois, na verdade. Antes de você entrar para a UFPJM, você já estava em Diamantina? Não. Eu morava no interior com meus pais, em Paraupeba, perto de Belo Horizonte. Guarapeva. Isso. Aí Entendi. eu fui para Diamantina, fiz faculdade lá. E aí, no meio da faculdade, veio o intercâmbio para a França. Então, isso me preparou mais uma vez para mudanças. Não que sejam fáceis, né, de encarar. Mas isso foi me moldando e depois disso veio Goiás. Foi um desafio enorme. Mas é um lugar que eu tenho muito carinho, gosto muito, é os parentes dos mineiros ali. Poxa, que legal. Seu intercâmbio para a França teve alguma coisa a ver com essa área de indústria cervejeira? Nada, Letícia. Completamente diferente. Eu brinco que na França eu aprendi a beber cervejas diferentes, cervejas específicas. Foi degustar só. Isso, fui degustar. Mas o que eu estudei lá foi diferente, foi voltado para química verde. Mas, assim, foi um desafio para mim, uma oportunidade de aprender algo que até então eu não tive a oportunidade de aprender. Então, foi uma experiência bem legal. Que Entendi. legal. Esse intercâmbio que você fez para a França foi para qual? Foi para a universidade, certo? Qual universidade lá da França? Isso, foi para o Esquimau, que é a École de Chimie de Mulhouse, que é uma escola de química de Mulhouse. É a primeira escola de química da França, então uma escola bem antiga. E foi uma experiência bem bacana. Entendi. E intercâmbio na França, eu imagino então que você já tinha um francês legal? Como é que foi isso? Então, eu sempre tive vontade de aprender francês.
E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu falei, vou aprender francês, baixei um livro ali na internet, mas, cara, não colou. Não tem como você aprender assim, pelo menos para mim, né? Não foi tão fácil. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e eu tive a oportunidade de aprender francês com um ex-intercambista. Então, ele voltou da França, ele começou a dar aulas para o pessoal e eu vi a oportunidade de aprender. Até então, não tinha um intercâmbio para engenharia química, só engenharia mecânica, mas eu pensei, por que não, né? Era uma vontade que eu já tinha. E aí, quando veio a oportunidade do intercâmbio, isso daí me ajudou, de certa forma, de estar mais preparada. Ah, legal. Então você foi tendo uma noção sobre a língua, né? Porque assim, fazer um intercâmbio não é só você ir, tem a cultura do país, tem a língua que é diferente, então são várias coisas. Você tá longe da sua família, dos amigos, então são vários fatores aí. Com certeza. Isso influencia muito, né? Mas acho assim que quando você quer alguma coisa, você se preparando para aquilo, né? Tendo brilho nos olhos, colocando aquilo como objetivo, as coisas acontecem, né? E aí, às vezes, coisas que são mais difíceis, como ficar longe de casa, às vezes se tornam mais fáceis ali de conduzir. Sim. Certo. Tentando retroceder um pouco mais, você, imagina lá, você no terceiro ano decidiu estudar francês e tal, e o que determinou você escolher o curso de engenharia química? Olha, eu acho que isso é o super clichê, sabe? Eu amo química, física e matemática. E realmente era isso, sabe? Eu tinha um professor de química na época que era muito bom. E ele me inspirou de certa forma, sabe? A querer ali me puxar para engenharia química. E aquele desejo, né, de trabalhar com o mundo do petróleo. Então, junto essas duas coisas, eu falei, vou tentar engenharia química. Só que quando eu comecei a prestar os vestibulares e procurei entender um pouco mais, eu vi que o curso não oferecia só aquilo, sabe? Era um mundo de oportunidades. E aí foi ali que fui me direcionando e me dando mais certeza e vontade de fazer o curso. Incrível isso, porque no meu caso também, sempre tem um professor de química que eu te inspira assim, e eu lembro que no meu caso, sempre quis medicina, mas esse professor cai e diz, pô, você é bom em matemática, você é bom em química, pô, vai para engenharia química, lá você vai ter uma amplitude de opções, uma amplitude de áreas para seguir e tal. Seu caso também foi assim, Letícia, ou não? Sim, sim. E no meu caso, pelo menos na minha cidade, a gente não escutava tanto falar sobre o curso de engenharia química. Estava começando, no meu estado ainda não tinha nenhuma faculdade com esse curso. Então eu teria que já sabia que eu ia ter que mudar de estado para poder fazer faculdade em engenharia química. E aí também foi uma professora minha de química que eu não gostava de química no começo do meu ensino médio, tinha dificuldade, e aí eu tive que pegar pesado para estudar, porque eu me saí mal na primeira prova, e fiz aulas particulares com ela e acabei me apaixonando por química, porque a didática dela era muito boa, e, nossa, foi assim uma virada de chave, comecei a me apaixonar. E aí foi acontecendo, ela foi comentando sobre o curso. Primeiro ela começou com farmácia, depois com química, e viu que eu também tinha facilidade em física e em matemática. Aí ela falou assim: ai, olha, tem engenharia química. Aí foi assim. Foi paixão. É, Certo. aconteceu. E, Gabriela, uma vez que você entrou no curso de engenharia química da UFPJM, era o que você esperava em relação ao curso em si, à universidade? Não era o que eu esperava, sabe? Eu esperava uma outra coisa, mas eu falo que me surpreendeu positivamente. Muito positivamente. Porque a gente entra muito com aquela cabeça de que, eu vou estudar só química, eu vou estudar só física e matemática e vai ser só isso, né? O mundo dos cálculos. Mas realmente, de fato, não é. A gente tem uma oportunidade dentro da engenharia química, e isso eu fui vendo com o passar dos anos, dos períodos, uma oportunidade muito grande de aprender de tudo um pouco, né? A UFVJM, ela tem um ensino um pouco diferente, né? A gente tem ali nos 3 primeiros anos o BCT, que é o Bacharelado em Ciência e Tecnologia, e depois 2 anos onde a gente foca na engenharia que a gente quer cursar, seja mecânica, química, civil, enfim. E eu acho que esse início te dá a oportunidade de conviver com estudantes de outros cursos e também ter a oportunidade de fazer matérias que às vezes você não teria, talvez, num curso, ou se fosse escolha sua, vamos dizer, né? Então, tive a oportunidade, então, de fazer matérias que me abrissem mais o leque, sabe?
Então, isso agregou bastante para buscar conhecimento, enfim. Esse modelo da FVJM também me agrada bastante, porque você acaba saindo de lá com 2 diplomas, né? Tipo, um bacharel em ciência e tecnologia, depois um de engenharia química de fato. Eu acho que é uma boa ideia até para as outras universidades implementarem isso, porque, né, você sair com 1 ou 2 diplomas, acho que, né, faz mais sentido se existe essa possibilidade, né? Com certeza. Certo. E, Letícia, ó, em relação à Heineken, a Gabi, ela falou que... Em que semestre, Gabi, que você começou estágio lá na Heineken ou não? Então, eu já fiz mais no final do curso da engenharia química, né? Pelo fato de morar em Diamantina e não ter oportunidade de fazer estágio na cidade, então o estágio ele é deixado mais para o final do curso. Uhum. Certo. Então o intercâmbio foi antes? Isso, o intercâmbio foi antes, mais ou menos no meio da graduação. Você ainda estava no BCT? Isso, no final do BCT, já virando ali para engenharia química. Entendi. A oportunidade para ir para a França surgiu? Ou, tipo, tinham várias opções de você, eu quero essa daqui. Como é que foi esse processo? Surgiu. O intercâmbio, eu vou ser bem sincera, não era algo que eu almejava tanto, sabe? Até por questões financeiras, né? O que eu tenho em casa, meus pais sempre me apoiaram muito. Mas, infelizmente, não era uma realidade que eu tinha, né? Para estar ali financeiramente. Então, eu tinha que recorrer a bolsas. E aí, bem na minha vez, né? O programa Ciências Sem Fronteiras, ele estava já com uma baixa de bolsas. Então, querendo ou não, aquelas oportunidades foram se fechando. Mas, assim, a oportunidade, quando você se prepara e ela aparece, dá match, sabe? A coisa acontece. E tinha esse intercâmbio, é um intercâmbio mais voltado entre as universidades, então é um acordo ali entre a Universidade de Diamantina com a Universidade da França, ali, diretamente. E como eu disse, só tinha para engenharia mecânica. Então, como eu já estava voltando o meu currículo, né, para engenharia química, eu não conseguiria tentar. E também não seria justo, né? Mas quando eu comecei a preparar e a oportunidade ela surgiu, a coisa aconteceu, vamos se dizer, né? Então, já estava com preparação ali do idioma, não que tenha sido fácil o processo seletivo, mas de certa forma aquilo contribuiu. Entendi. Legal. O intercâmbio eram aulas que você fazia? Como que funcionava? Isso, foi um ano de intercâmbio, então os primeiros 6 meses a gente fazia faculdade, e depois os outros 6 meses a gente poderia fazer um estágio ou uma pesquisa na universidade. Então, esses 6 primeiros meses eu fiquei na universidade, matriculada no último ano, e fazendo o curso de engenharia química mais voltada para química verde. E aí, depois, nos outros 6 meses, eu fiz um estágio no centro de pesquisa da própria universidade, na área de materiais. Entendi. Eu lembro quando eu estudava engenharia química, estava bem no auge, assim, de ciência e fronteiras. Então, muitos amigos meus foram para a Hungria, Noruega, Canadá, Estados Unidos, para um monte de lugar, né? E quando eles voltaram, eles sempre falavam assim, Kaique, lá fora, acho que é meio que uma unanimidade. Vamos ver se você vai destoar um pouquinho do que a galera fala. Mas, Kaique, lá, tipo, o ensino ele é muito mais tranquilo. Não tem... E, assim, é muito mais autodidata também. Você não tem tanto auxílio dos professores. Como é que foi a sua experiência, a sua visão em relação ao ensino lá de fora, no caso lá da França? Foi um choque, porque realmente a gente tem uma carga horária no Brasil bem extensa, vamos dizer, né? Não que isso seja negativo ou positivo, enfim, vai do ponto de vista de cada um. Para mim, isso agrega pelo fato da gente ter a oportunidade de aprender mais coisas, mas é um pouco diferente, né? A engenharia química lá, as engenharias no geral, são 3 anos de curso, então eles já entram mais focados, né? Então, tudo que tem de cálculo e física, eles vêm previamente, já ali no final do ensino médio, eles já estão focados para poder fazer as matérias que realmente são para o final do curso, né? Realmente que vão te direcionar ali para engenharia química. Então, eu achei isso bem diferente. Boa parte das aulas que eu tive, na verdade, foram palestras. Então, isso foi bem interessante. Cada curso, assim, era, às vezes, curso bem curto e voltado para um tema específico. Então, isso aí foi bem legal para poder aprender coisas novas, sabe? Então, aulas bem específicas de temas específicos. Então, Isso. imagina uma palestra de 1 a 2 horas e aí você aprende determinado tema. Então, na próxima aula é uma outra aula, né? Isso. É um outro tema. Acaba Inclusive, muitas matérias eu nem consegui aproveitar no Brasil, porque às vezes eram cargas horárias curtas e tópicos muito específicos, né? Mas isso foi uma oportunidade incrível para aprender coisas novas. Quando você fala aproveitar no Brasil, é bater carga horária com, né,
Você se Isso. aproveitou muito o conhecimento lá fora. Isso. Certo. Beleza, então. Você ficou, então, em torno de 1 ano lá fora, 6 meses, e depois os outros 6 meses. Os outros 6 meses foi o quê? Foi o quê? Mais focado em... Eu Chegou fui a... para a área de materiais. Eu saí da Química Verde ali e fui para o laboratório de materiais da própria universidade. Então, é uma diferença também que eu notei na França, foi essa questão dos laboratórios da faculdade serem patrocinados por empresas do país, enfim, da região. Então, eles investem muito em pesquisa. Então, tem gente ali realmente trabalhando full time para desenvolver várias coisas legais para essas empresas. Então, eu tive a oportunidade de ficar na área de materiais, onde a gente desenvolvia ali um material compósito, ali de baixo custo, para a área de balística. Então, uma coisa bem diferente do que eu já tinha visto aqui no Brasil. Entendi. Então, essa sua pesquisa, então, ela era financiada por determinada empresa. Então, era tipo uma demanda real de algo. Ó, gente, a gente está investindo na universidade, no seu laboratório, para você desenvolver exatamente isso, né? Então, é muito mais integrado indústria-universidade. Isso, realmente. Não só meu projeto, sabe? Tinha vários projetos legais lá, que muitos estudantes, eles iam para o laboratório, desenvolvia toda a pesquisa, um determinado material, e aí depois o restante do estágio, eles iam para a própria empresa para acompanhar a produção daquele material, o desenvolvimento daquela pesquisa. Então, achei bem, bem legal isso. Poxa, é bem interessante, porque você pega bastante parte prática, né? Verdade. Ô, Letícia, você já saiu do Brasil? Não. Eu também não, Letícia. Eu fico com muita vontade de sair do Brasil. E todos esses amigos que eu falei que foram para fora, eles voltam e eles falam assim para mim, Kaique, puxa, como era bom. Eu lembro que uma amiga minha, ela ficou um tempo na Noruega. E ela ficava encantada. Não sei se era tipo um ônibus. Devia ser um ônibus e tal, não sei o quê. E tinha uma TVzinha, tipo, todo negocinho incrível, né? Tipo, e aí quando a galera volta, não sei se aconteceu isso com você, Gabi. Essa galera volta um pouco triste, um pouco depressiva até, porque você vive uma realidade totalmente diferente da sua. Tipo, é tudo diferente. E aí você volta para uma realidade que talvez, sei lá, você viu algo melhor até, não sei. Como é que foi para você passar 1 ano fora e depois voltar para a realidade que você já vivia? Foi um choque. Primeiro para ir, depois para voltar. Porque eu também nunca tinha saído do Brasil. O máximo que eu tinha ido ali era para outro estado para poder ir na praia, sabe? Ainda mais mineiro. Mas foi a primeira vez que eu saí para fora. Foi um impacto chegar lá. Tudo era novo, sabe? E comprar pão era uma novidade, sabe? O prédio da esquina era um prédio histórico e era uma novidade. Então, isso é o bacana, sabe? De você viver intensamente essa oportunidade, porque realmente tudo é novo, é uma cultura nova. Alguns probleminhas técnicos. Já vai ter que já volta. O nosso podcast já está de volta. Letícia, está gostando desse podcast aí com a Gabi? Eu tô gostando bastante. Que legal. A Gabi, eu acho ela incrível. Desde quando ela participou com a gente lá na Masterclass, que foi o primeiro contato que eu tive com ela, né? Antes da aula dela, a gente chegou a conversar um pouquinho depois da aula também, a gente conversou mais um pouco. E, nossa, ela adora engenharia química, então a gente já se identifica, né? Ela está de volta. E aí, Gabi? Só para dar uma emoção. Vou voltar do começo, então, né? Foi um impacto bem grande para mim, tanto para ir quanto para voltar no intercâmbio. Como eu disse, eu nunca tinha saído para fora do Brasil, foi a primeira experiência para mim. O máximo que eu tinha ido ali era para outro estado para poder curtir uma praia. Quem é mineiro entende isso, mas foi um choque, sabe? Tudo é novo quando você está num lugar diferente, né? Comprar pão era uma novidade. Pegar um transporte público, caramba, era super diferente, sabe? Você chegar no transporte, você validar o seu ticket, sabe? Ninguém tá te olhando, não tem catraca. É uma realidade muito diferente. Eu filmava tudo, sabe? Mostrava pra minha família, olha aqui, eu tô entrando no transporte e não tem catraca. Como assim? Então, isso que é o gostoso, sabe? De você viver essas diferenças. E foi um choque para voltar também. No início ali você tem aquela questão de adaptar, você sente falta do Brasil, da sua família, e aí depois você acostuma com aquela vida, com aqueles costumes, com aquela cultura. E aí na hora de voltar, eu lembro muito que eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu tô voltando, eu tô com uma saudade imensa de vocês, mas me desculpa, eu não quero voltar, sabe? Então não me interprete mal. E aí ela, não, tranquila, a gente entende, a gente
vai tentar lidar com essa situação, realmente é diferente, né? Você ter uma vida totalmente diferente durante um ano, viver oportunidades diferentes e depois voltar para a sua vida no Brasil. Só que eu brinco que quando você volta, você não volta para o mesmo lugar, né? Como se você saísse de uma caixinha ali e você não consegue mais entrar dentro dela. É isso para qualquer tipo de mudança que a gente encara na vida, né? Mas foi uma oportunidade muito grande. Sim, que legal. E, Gabi, você não pensou em seguir a carreira acadêmica, tendo contato com a pesquisa? Você já pensou em ir para a indústria? Como que foi quando você voltou? Olha, eu admiro muito, sabe, a área acadêmica. Eu tenho um carinho imenso por vários professores que passaram na minha trajetória, mas eu não me via, sabe, ensinando. Eu dei aulas de monitorias, dei tutoria de francês, mas eu não sei, eu não cheguei a me encaixar, pelo menos naqueles momentos, sabe? E aí eu queria ter essa sensação de viver na indústria mesmo, sabe? Viver as coisas ali sendo produzidas, acontecendo. Eu tinha, assim, uma paixão imensa de ir para chão de fábrica, sabe? Era um desejo gigante que eu tinha. E eu senti que eu precisava realizar, sabe? Então, assim, nesse primeiro momento não era a minha opção. Você comentou que você não se vê ensinando, mas a sua masterclass com a BTQ não foi bem assim. Mas foi um desafio para mim, viu? Sair da minha zona de Nossa, conforto. o pessoal amou a masterclass e, assim, sua didática é muito boa, você gosta muito do que você tá passando, né? Então dá para ver isso. E é outra coisa. Dá para ver que você gosta muito da área de indústria cervejeira e tem Legal. muito conhecimento sobre isso. Então, Eu sempre vixe, gosto de compartilhar. quando você voltou, você já teve contato com essa área? Com a indústria cervejeira? Isso. Então, depois que eu voltei, se eu não me engano, 6 meses depois, surgiu uma oportunidade de fazer um curso rápido de um dia na universidade. Era um curso organizado por um dos movimentos da faculdade, né, uma empresa júnior. E eles fizeram essa proposta de um curso para poder produzir cerveja artesanal. Então, era um curso rápido, mas para a gente ter uma introdução, ter o primeiro contato, produzir a primeira cerveja ali no laboratório da faculdade. Então, foi ali que tudo começou. Ah, legal. Aí você começou a estudar mais sobre isso. Isso. Procurou estágio, ali você se apaixonou e falou, eu quero seguir por esse lado, porque você comentou que estava pensando na área de petróleo, né? Eu sempre fui muito empolgada com as coisas, sabe? Então, eu entrei na engenharia química e falando, cara, eu quero ir para uma plataforma, eu quero trabalhar no petróleo. E aí depois foram surgindo muitas oportunidades de aprender coisas novas, né? A gente tem na faculdade não só matérias obrigatórias, mas matérias optativas também, que nos dá a oportunidade, um leque de opções. Então, eu tive a oportunidade de estudar nanotecnologia, aí eu falei, nossa, eu quero trabalhar com nanotecnologia, amei. E aí eu fui aprendendo outras coisas, sabe? Tudo que vinha, eu fui tentando colocar o máximo de energia naquilo, sabe? E aí veio a oportunidade de fazer iniciação científica em corrosão. E falei, caramba, eu quero isso pra minha vida, sabe? Então eu acho que é isso, sabe? Você colocar muita energia naquilo que você faz, pra você dar o seu melhor, mesmo que depois daquilo você descubra, não é isso, mas você teve uma oportunidade de aprender algo, né? E aí esse curso de produção de cerveja na faculdade foi ali meio que uma portinha ali que me fez olhar um pouquinho mais para esse ramo. Mas assim, é sempre fazendo curso, sabe? Buscando conhecimento. Quando você gosta daquilo, toda a oportunidade que você tem, até para sentar para beber é uma oportunidade de aprender um pouco mais. Pô, então você atribui então a ida nesse curso a tipo a virada de chave para você, poxa, eu acho que dá para eu seguir por aqui. Com certeza. Eu Como é acho que que tem pode isso? muitas oportunidades, né, dentro da faculdade que direcionam a gente. Né? Porque às vezes muita gente que está assistindo a gente aqui é empresário júnior, ou faz parte lá da escola piloto lá da EPEC, da EPEC UFPJM e tal. A gente não tem noção, né? Quando a gente é empresário júnior e tal, é tipo a importância que é você fazer um curso, né? Como aquilo pode transformar a vida das pessoas. No meu caso, eu decidi criar a Beta Equipe porque eu fui numa semana acadêmica. E aí eu vi vários palestrantes, aí um deles era um palestrante que tinha criado um blog lá do curso dele, eu, posso fazer isso para engenharia química também. Ver como é que são as coisas, né? Tipo, e se eu não tivesse ido naquela semana acadêmica? Verdade, a gente não estaria aqui hoje. Não estaria aqui hoje, pode, se você não tivesse
né, feito aquele curso, né? Como é que pode isso, cara? Muito, muito incrível isso, muito interessante. Beleza, aí você fez esse curso, pô, cerveja pode ser o caminho para mim. E aí, de lá até onde você está agora, você teve várias experiências, todas elas nesse ramo, no ramo de cerveja? Isso. Todas elas voltadas para a cerveja, seja no chão de fábrica e seja agora na área mais corporativa. Eu tenho curiosidade, já me veio aqui bateu uma curiosidade muito grande em relação ao primeiro processo seletivo. Eu imagino que depois, como você já criou experiências profissionais nessa área, fica um pouco mais fácil. Nunca é fácil, mas assim, você tem um currículo já direcionado para a área. Eu acho que facilita até para o profissional da RH quando ele vai fazer o recrutamento. Como é que foi esse seu primeiro processo seletivo? Porque assim como você, eu, a Letícia, todo mundo aqui estudou engenharia química, então a gente entende a amplitude do curso. Então, quando você fala que, fiquei um pouco aqui em KV, estudei nanotecnologia, depois fiz um MCI em corrosão, a gente entende, né? Óbvio. Mas imagina assim, como é que foi esse primeiro processo seletivo? Como você foi falando das suas experiências, né, muito cada um de um lado, tipo, foi muito difícil? Como é que foi essa primeira experiência para você ingressar de fato numa indústria cervejeira? Foi puro nervosismo. Acho que como todas as fases da minha vida, tem momentos que a gente se sente mais preparada, né, devido à bagagem que a gente vai adquirindo. Mas essa primeira oportunidade foi bem diferente para mim. Porque como o estágio a gente tenta mais para o final do curso, né, como eu tinha dito, a gente não se sente ali 100% preparado para ingressar no mercado de trabalho, né? E a minha preocupação era assim, o que eu vou fazer lá dentro, sabe? Eu vi 5 anos de engenharia química, eu vi tanta coisa, mas como que eu vou aplicar? Sabe? Essa era a minha ansiedade. E como que eu vou chegar numa entrevista e conseguir mostrar o meu potencial, sabe? Porque eles vão pensar, você só viu teoria, né? Eles não entendem, eu acho, a imensidão que é engenharia química, sabe? Então, como colocar aquilo para fora? Mas foi manter a calma, sabe? E eu já tinha tentado uns processos seletivos antes, e a diferença que eu vi, sabe, que foi importante para mim conseguir ser aprovada foi ser eu mesma. Que todas as outras vezes que eu tentei mostrar ali o meu melhor, mas tentei, sabe, me encaixar naquela cultura da empresa, ou me encaixar no que eles queriam, não dava certo. Eu me frustrava e não rolava, sabe? Mas aí quando eu cheguei na Heineken, eu me senti muito à vontade. Não que eu deixei de ficar nervosa, tá? Eu tava super nervosa, eles viram isso. E eu sou uma pessoa tímida, então isso transparece cada vez mais, né? Mas eu tentei mostrar que eu tava ali, que realmente era algo que me interessava aprender, que eu tinha algo para agregar e que eu era aquela pessoa, sabe? Eu estava me sentindo bem naquele ambiente e que eu gostava das pessoas que estavam ali me entrevistando. Então, acho que isso fez dar certo, sabe? Deles entenderem que realmente é a Gabriela. Ai, que legal. Às vezes a gente fica pensando que o nervosismo vai ser o responsável por a gente não passar no processo seletivo e acaba tentando fingir que não está nervoso e isso acaba que atrapalha na nossa fala, né? E, na verdade, a empresa, eu vejo, assim, já participei de processo seletivo do outro lado, como entrevistadora, eu vejo, assim, que a empresa não vai te olhar com um olhar negativo por você estar nervoso, né? Ela entende que você está ali, você sabe que está sendo avaliado, então você vai, consequentemente, poder ficar nervoso ali naquela situação. Então, basta você abrir o jogo, igual você conversou, ser você mesmo, tentar ser claro e ir contando sobre a trajetória, né? Eu lembro que, tipo, no final da entrevista eu fiquei mal emocionada, sabe? Eu não cheguei a chorar, mas eu senti que meu olho tava cheio de água, sabe? E eu falei, nossa, gente, errei tudo. Nossa, eu fiz tudo errado, mostrei emoção. Mas não, sabe? Eu acho que o que reprova, igual você falou, Letícia, o que reprova a gente não é nervosismo. Nervosismo não é um critério que ele vai dar check ali ou não, sabe, o avaliador. É você ser genuíno, sabe? Isso que vai definir se você vai ser aprovado ou não. Mostrar brilho nos olhos e entender se realmente se aquilo é pra você ou não. É incrível. Esse é um tema sempre muito complexo. Eu mesmo já ministrei alguns treinamentos aí de muitos até de processo seletivo pelo Brasil. E eu sempre falo que existe muito imponderável. Existe muito, tipo, quando é para ser, vai ser, não tem jeito. Porque o que acontece muito, tipo, cada vez mais os processos seletivos são muito mais concorridos. A gente tem
processos seletivos que dizem por aí que, sei lá, 30 mil pessoas se inscrevendo, lógico, em inúmeras áreas e tal. Mas você pensa assim, cara, é muita gente. Então, obviamente, não tem vaga para todo mundo. Muitas pessoas fazem o processo seletivo, acham que vão bem, às vezes elas até vão bem, mas não conseguem passar muito porque não era para ser de fato, sabe? Você que está assistindo aí, a Gabi falou aqui que a grande maioria dos estudantes de engenharia química do Brasil buscam um estágio mais para o final, até porque é uma obrigatoriedade das faculdades e tal. E aí você se sente pressionado, caramba, eu tenho que conseguir um estágio. E aí você fica louco. E aí você começa a enviar currículo para tudo que você só quer uma oportunidade. Só que eu sempre bato na tecla que é importante que você de fato queira uma ou sei lá, duas, três empresas de fato, porque o recrutador ele quer saber se você de fato tem um perfil para a empresa, se de fato você quer de fato. Então, você acredita, Gabi, que você demonstrou de fato que você queria? Com certeza. Isso fez diferença. Como eu disse, eu saí de lá com os olhos cheios d'água, sabe? Mas depois eu fui entender, sabe? Com o tempo que aquilo era meu, sabe? Era a minha emoção, era a forma de eu mostrar brilho nos olhos, sabe? Que eu queria estar ali. E eu vi que foi uma situação muito diferente do que eu tinha passado em outras empresas. Que eu achava que eu queria estar ali dentro, independente da empresa, mas eu não mostrava essa emoção, sabe? E aí, na hora que eu cheguei no estágio, nessa entrevista, eu senti realmente que era aquilo. É o E brilho nos olhos. que tem muito a ver isso que você falou, sabe? A questão do tempo também, sabe? As pessoas se sentem muito pressionadas. Ah, é porque o meu colega arrumou um estágio, fulano de tal, em tal período já arrumou e eu não. Cara, isso tem muito a ver com o tempo, sabe? De estar amadurecido, de estar preparado para uma oportunidade, sabe? De encaixar. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, e se você abraçar qualquer coisa que vier, vai fazer sentido para você lá na frente, né? Exatamente. Mas é muito difícil a pessoa que fica, nossa, entender isso, mas é muito real, muito real. E Gabi, ó, então beleza, você entrou, imagina que agora você colocou o seu primeiro pé numa indústria cervejeira. E aí, você falou que, pô, quando você estava lá no processo seletivo, pô, será que eu vou conseguir? Como é que eu vou aplicar tudo? Como é que é esse início dentro da indústria? Primeira coisa que eu fiz, botei minha botina, que eu tanto desejava, tirei uma foto e mandei para meus pais. Mas brincadeiras à parte, eu sempre tive uma relação assim, muito próxima com meus pais, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar por pessoas que dão suporte pra gente, seja dentro de casa, nossos amigos, enfim. E eles sempre me orientaram muito, sabe, nessa questão profissional. E eu lembro que eu falei com meu pai. Falei, pai, eu passei, eu tô indo. Mas e agora? E se meu gestor falar comigo, faz essa planilha e eu não saber fazer, sabe? E se ele falar assim, nossa, faz tal conta. E se eu não souber? Eu não vou poder abrir um livro lá e começar. E eu fiquei muito apreensiva. E ele virou e falou assim, minha filha, e assim, meu pai não tem curso superior, é uma pessoa que sempre batalhou muito pelas condições que ele lutou, mas é uma pessoa muito sábia. E mesmo não entendendo nada de engenharia química, ele falou comigo, seu gestor nunca vai te pedir uma coisa sem saber se você dá conta de fazer. Ele vai te preparar para aquilo. Então aquilo já me tranquilizou, sabe? Porque eu achava que eu ia entrar lá o primeiro dia, já ia mandar fazer uma planilha no Excel, já ia mandar fazer um processo diferente. E não é isso. Né? A gente tem que entender que é um passinho de cada vez, as pessoas vão te preparar, né? Sempre vai ter alguém ali para te dar a mão, para te ensinar algo novo, para te preparar para o que vai vir. Então, acho que isso me tranquilizou de certa forma, sabe? Viver um dia de cada vez, entender que ele era um momento de aprendizado. O estágio é para isso, né? Para a gente aprender, enfim, sair ali um pouquinho da sala de aula. Então, isso me ajudou de certa forma. Nossa, Gabi, que legal. E assim, como que foi seu estágio? Você chegou no primeiro dia? Como é que foram ao longo do tempo? Então, os primeiros dias foram integração. Então, deixou aquela curiosidade de conhecer a fábrica, vai ou não vai. Mas os primeiros dias foi integração com o RH. Eles explicaram toda a cultura da empresa, como tudo funcionava, as áreas, enfim. E aí, depois disso, a gente foi para a área. E aí, eu lembro do primeiro dia, assim, que eu fui para a área, né? O gerente, que era meu gestor, ele não estava no dia. E aí, o coordenador que foi me buscar. Aí ele me buscou, foi buscar os EPIs comigo, aquela emoção, né, de conhecer todo mundo. E aí você se perde, né? Você começa a andar na fábrica e você fala, onde que eu tô? Como é que eu saio daqui? Porque é tudo muito novo pra gente, né? E aí ele me buscou, a gente pegou os EPIs, eu enchi os EPIs e fui pra área de fato. E aí na hora que ele abriu a porta, a primeira vez da cervejaria, eu esperava algo muito diferente, sabe?
Assim, e eu imaginava várias pessoas circulando dentro da área, produzindo, e na hora que ele abriu, tinha só alguns operadores, porque hoje tudo é muito automatizado, né? E foi uma experiência muito incrível, sabe? Conhecer ali a área produtiva, conhecer a operação, conhecer o pessoal. Foi algo que eu guardo, assim, com muito carinho. Uhum. Você atuou em que área especificamente, Gabi? Na área de processos, né? A área de processos na Heineken engloba tanto a área de produção de cerveja, quanto a área de produção de refri também, de refrigerantes. Que legal. Certo. E da faculdade, assim, não sei, ferramentas de qualidade, o que de fato você enxergou lá dentro? Eu vi muitas ferramentas mais para o final do curso, sabe? De gestão da qualidade. E isso me ajudou de certa forma, sabe? Eu achava que o que a gente vê na faculdade, não vou aplicar isso na indústria, sabe? Mas realmente, de fato, a gente usa, a gente aplica, sabe? Toda resolução de problema que a gente tinha, se a gente tivesse qualquer falha dentro do processo produtivo, o pessoal sempre recorria a ferramentas, sabe? A gente já tinha um padrão de documentação, um padrão de ferramentas que a gente utilizava, sabe? Por exemplo, o diagrama de Pareto, os 5 porquês, tudo aquilo que estava lá na aula que eu falava não vou usar. Mentira, eu usei tudo sim, ainda uso. Entendi. Que legal. Como que funciona assim? De que forma que você usa essas ferramentas? Hoje eu não tenho tanto mais contato, era mais na área produtiva, toda vez que a gente tinha alguma falha, algo a melhorar no processo, né? Hoje a gente tem ali, dentro da área de projetos, uma rotina um pouco mais diferente. Mas a gente utilizava, sim, muitas ferramentas da gestão da qualidade para solucionar ali coisas do dia a dia, da rotina. Uhum. Um estagiário na área de processos, ele tem, tipo, autonomia para checar, tipo, todo o processo, ou é um negócio mais direcionado para a parte de gestão mesmo? O estagiário ele fica mais limitado a determinada etapa do processo? Eu não senti isso, sabe? Eu tinha um pouco de insegurança quanto a isso, porque eu fui a primeira turma de estagiário na Heineken de Goiás. Até então, o processo seletivo na Heineken era novo, vamos dizer. Então, como que eles iriam lidar com a gente, né? Essa era a minha insegurança. Mas, assim, eu tive a oportunidade de conhecer todo o processo, sabe? E a autonomia, tantas pessoas chegarem e me perguntarem, vamos lá que eu vou te mostrar tal área. Mas como autonomia de eu chegar na área da pessoa, sabe? E falar, você pode me explicar como é que funciona esse processo? Então, eu atuei na área de processos, né? De produção de cerveja e de refrigerante, mas eu tive a oportunidade de conhecer a área de utilidades, a área de meio ambiente, né? Tanto a ETA quanto a ETDI. Então, assim, a gente tinha autonomia, assim, sabe? Para poder buscar conhecimento e conhecer todo o processo. E também essa parte de gestão. O controle do processo, eu tive a oportunidade de ficar com a operação. Então, participei ali desde carregar os sacos ali, sabe? Matéria-prima no início, ajudar a coletar matéria-prima, sabe? Para poder fazer medições. Então, eu tive essa oportunidade. E eu gostava de fazer aquilo porque quando você põe a mão na massa é diferente, né? De que você tá ali só no computador e tal. E também a parte de gestão, junto com a coordenação e os gerentes. Então, a gente às vezes tinha reunião ali de estratégia, reunião de metas. Então, era uma oportunidade que eu tinha de ter esse olhar mais estratégico do negócio. Legal, Gabi. Então, assim, você conseguiu pegar bastante coisa, adquirir bastante conhecimento por esse estágio, né? Por você comentar que ficou até na área, mas com os operadores. Geralmente eles guardam bastante experiência com eles, então você viu esse lado também, né? Com certeza, eu acredito que o estágio, assim, é a parte mais importante que a gente tem na nossa carreira, né? É o início de tudo ali que vai te moldar, e você vai conhecer pessoas que são muito mais experientes que você, né, no sentido profissional ali. Então, a oportunidade de você buscar todo o conhecimento, né, de buscar aprender coisas novas, de se identificar com áreas, com coisas que você gosta de fazer. Então, para mim, o estágio ali é primordial. Depois dessa experiência profissional, você tinha certeza que era isso? Sim. Foi no estágio que falei, eu tô gostando disso, sabe? Eu quero levar isso a sério. E aí eu decidi fazer um curso técnico de produção de cerveja. Aí eu tive que abrir mão dos meus finais de semana, mas eu falei, cara, é isso que eu quero, então eu vou fazer. E eu tive todo o suporte da minha família, me apoiaram. Então, aos finais de semana, durante a semana eu trabalhava, fazia estágio. Ainda em Goiás esse curso, Gabi? Isso, eu trabalhava em Alexânia, que é mais próximo de Brasília. Morava em Anápolis.
e fazer o curso em Goiânia. Então, eu tava ali no Goiás completo. E esse curso foi uma indicação lá da empresa? Ou foi Era algo uma, totalmente... era uma empresa parceira da Heineken. Eles fazem o curso em parceria, então foi uma oportunidade que eu tive pela empresa também. Cara, o networking é tudo, cara. Tu vê, você tá dentro de um lugar, daí já te puxa para um outro. Tipo, a gente tem que estar sempre atento a essas oportunidades e essa rede que a gente vai construindo aos poucos, né? Não tem jeito. Com certeza. E aí você terminou esse estágio, aí você voltou para Diamantina, então? Eu já tinha concluído as matérias. Então, eu Já terminei o concluiu. estágio, aí eu terminei o curso cervejeiro, voltei em Diamantina só para Lagrão. Certo. E aí, você, depois do estágio, você já conseguiu uma oportunidade de emprego? Já foi rápida essa transição ou você ficou um pouquinho parado? Não, eu não consegui. Não foi fácil, como eu disse, tudo é questão de tempo. Mas é fácil a gente falar e é difícil a gente entender isso, né? Porque quando a gente forma, a gente tem aquela expectativa de trabalhar, de ser contratado e você é engenheiro químico. E para algumas pessoas acontece e isso dá certo e para outras não. E não foi o meu caso, sabe? Então eu finalizei o estágio, finalizei o curso cervejeiro. Isso foi em fevereiro. E início de março veio a pandemia. Então veio, além das incertezas profissionais, veio a incerteza também do que ia acontecer com a gente, né? Então, foi um momento que eu fiquei parada. E fiquei dentro de casa só que aquilo não era suficiente para mim. Então, eu comecei a fazer cursos gratuitos, tudo que tinha, assim, de oportunidade, eu fui fazendo dentro das minhas limitações, claro. A gente não é uma máquina, né? Mas foi esse momento de pausa, sabe? E depois disso, foi um momento difícil, mas eu consegui absorver e entender que fazia parte, sabe, dessa pausa. Até para me descobrir como pessoa, como profissional, trabalhar o autoconhecimento. A gente sai da universidade assim, né, super acelerado, né? E não é assim, a gente não controla tudo, a vida não é 200%. Então, foi um momento de pausa. Eu fiquei ali alguns meses parada, tecnicamente, como profissional, e aí depois eu tive essa oportunidade de entrar no programa de trainee. Puxa, que legal. É interessante você comentar sobre isso, sobre a sua experiência, né, nessa transição, porque muita gente, às vezes, passa por um período, assim, né, quando forma e tá para se inserir no mercado de trabalho, às vezes não sabe qual área pretende seguir, não sabe se vai para a parte acadêmica, pesquisa, indústria, consultoria. Então, engenharia química tem um leque muito grande, né? E às vezes a gente atira para todos os lados também. É verdade. Então, é interessante você comentar como que foi a sua experiência, até para acalmar, às vezes, alguém aí que esteja assistindo e esteja passando por esse período, né? Que é realmente bem desafiador. Com certeza, e assim, completando, sabe? Bate o desespero, bate, porque você pensa, cara, eu formei, eu tenho que começar a trabalhar. Mas nem sempre é assim, sabe? A gente não tem uma receita padrão. Tipo, nossa, formei, amanhã já vou ser contratado, daqui a um ano eu vou ser supervisor. Não, gente, não existe essa receita, sabe? E a gente precisa saber lidar com essas adversidades da vida. E eu até brinco, eu não tava parada, sabe? Eu tava buscando me encontrar, entender do que eu gostava de fazer, quais empresas eu queria trabalhar, quais regiões eu queria atuar. Lógico que teve um momento que eu saí atirando para tudo quanto é lado, sabe? Eu vi uma vaga que não fazia sentido nenhum para mim lá no sul, sabe? Aí eu tentava, mas eu não ia conseguir aquilo porque não era o que eu queria no fundo, sabe? E aí teve um momento que eu parei e falei, não é quantidade, é qualidade. Não adianta eu sair tacando para tudo quanto é vaga. E aí, se eu passar, eu vou realmente, de fato, eu vou estar perdendo um tempo nisso. Então, foi um pouco virada de chave, sabe? Que eu parei e falei, qual que é o meu foco? E aí eu decidi que eu queria tentar o programa de trainee. Eu falei, então, meu foco agora é esse. Então, eu vou começar a estudar, vou me preparar. E aquilo dali vai me conduzir no lugar onde eu quero chegar, sabe? Então, é tudo questão de tempo. Não tem receita, não tem padrão. Ninguém é obrigado a seguir etapas ali, porque cada um é de um jeito. Pô, foi muito legal você ter ponderado o fato, porque eu fiz essa pergunta e ela de fato foi equivocada. Tipo, há um tempo você ficou parado. Tipo, a gente nunca tá parado, essa é a realidade, né? A gente pode estar, sei lá, sem nenhuma atuação profissional no momento, mas a gente não pode até, a gente não, até soa muito ruim até para o recrutador ver que você está um tempo sem, de fato, sem fazer nada. É interessante que você, sei lá, faça um trabalho voluntário ou até mesmo faça cursos, do jeito que a Gabi falou, a gente está sempre o ser humano tem que estar sempre em evolução.
tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Você falou um negócio também que eu achei incrível, a parte de autoconhecimento. Isso talvez seja o mais importante, ainda mais num curso como o nosso. Se a pessoa não tiver sei lá, eu não falo nenhuma opção, mas talvez, sei lá, um plano A, B, C, se você ficar, se ater só uma coisa, talvez seja um problema, mas se você não se ater a nada, também é um problema. Então, essa sua virada de chave, eu imagino que tenha sido muito importante, porque você, de fato, você entrou num programa de trainee também de uma área cervejeira, né? Sim. E aí, como é que foi isso daí? Como é que foi essa empresa? Tipo, era algo que você já conhecia? Como é que foi isso? Então, antes de tentar os processos, eu listei, sabe, todas as empresas ali, eu dediquei um tempo mesmo, peguei um caderninho, listei todas as empresas que me chamavam atenção, sabe? E eu fui buscando cultura, valores, vendo vídeo e riscando. Opa, essa não, essa sim, essa subiu pra lista, essa desceu. E eu fui mapeando, sabe? Só que a CBCA, ela não apareceu ali. A CBCA, onde eu fiz o programa de treino, é uma empresa nova. Ela é uma holding de cervejarias artesanais, então ela está englobando cervejarias artesanais na empresa. Que sensacional. E ela só tem 2 anos, sabe? É como se fosse uma startup. E tentando os processos seletivos, eu não passei naqueles que eram meus tops da lista, sabe? E ainda aconteceu isso. A gente planeja, a gente acha que aquilo vai, dedica, e não era. Foi difícil entender, mas aí veio essa oportunidade da CBCA. E eu falei, por que não? Deu errado todos, será que não é agora? E aí eu tentei esse processo seletivo. Foi o primeiro processo seletivo de programa de trainees deles. Então foi ali uma insegurança, será que eu vou passar? Será que eu não vou? Como é que vai ser o programa, né? Mas foi uma oportunidade muito grande que eu tive, sabe? Porque é um ritmo muito diferente de uma cervejaria multinacional, né? As coisas acontecem ali de forma muito intensa e tá todo mundo focado em crescer, em dar o seu melhor ali. Então foi uma experiência bem diferente. Em termos de intensidade, você achou então que nessa startup era mais intenso que na Heineken? A Heineken é intensa pela quantidade de volume, vamos dizer, né? A gente tem que produzir, são grandes quantidades. E eu digo que a startup foi intensa no sentido do que eu vivi, sabe? No tempo que eu estive lá. Então, assim, seu papel foi mais de protagonista, seria isso? Isso, verdade. Mais Traduziu perfeitamente. Perfeitamente. Eu cheguei na CBCA, a gente estava iniciando um processo de padronização. Então, eu entrei na área produtiva, mas também fiquei um pouquinho na qualidade, e a gente não tinha essa divisão lá, sabe? O comitê de qualidade são os mestres cervejeiros. Então, você tem que fazer as coisas acontecerem, sabe? Não vai ter ninguém ali de outra área que vai fazer. Ou é você ou é você. Mas aí eu acabei assumindo esse papel para ajudar nas padronizações, né? A gente fazia cerveja lá, mas a gente não tinha um padrão 100% estabelecido. E como é uma empresa que está crescendo muito, né, ela precisa incorporar padrões, né? Toda cervejaria nova que entrar ali, ela tem que seguir um padrão para manter a qualidade do processo. Então, realmente, o protagonismo ali foi essencial. Bacana, Gabi. Eu queria perguntar para você, antes da gente entrar nessa parte sua do trainee, como foi seu preparo? Você comentou que teve aquele período, né, que você parou e pensou, eu quero o trainee. Como você se preparou para as provas, para o processo seletivo de trainee? Você tem alguma dica, assim, para dar para o pessoal? A primeira coisa foi usar a ferramenta da qualidade. É engraçado, né? Mas eu peguei um SWOT e fui mapear as minhas fraquezas, sabe? Ali, minhas oportunidades, o que eu tinha de melhor, de fortaleza. E falei, cara, eu vou usar essa ferramenta. Eu uso na engenharia química, vai servir também. Então, realmente, sabe? Eu peguei e eu mapeei tudo o que eu tinha de oportunidade para melhorar ou oportunidade que fosse uma fortaleza para me diferenciar nos processos seletivos. E eu entendi que tinha muita coisa para melhorar, sabe? Eu tinha que melhorar, por exemplo, o meu nível de inglês. Mas no momento eu estava desempregada, eu não conseguia pagar um curso de inglês. Então eu comecei a pegar coisa, sabe, gratuita na internet. Não é fácil, tá? Não adianta a gente romantizar isso, que é lindo, tudo tem na internet, que não é. Mas você tem que ter força de vontade, ter foco, sabe? E eu mapeei também características minhas, sabe? Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa introspectiva. E eu comecei a aceitar que isso não era um defeito, mas eu não podia fazer com aquilo que me atrapalhasse numa entrevista. Então, eu comecei a tentar melhorar minha dicção, oratória, com materiais do YouTube mesmo, sabe? Pegava um textinho ali e começava a ler todo dia para poder ver se eu conseguia me soltar mais, ter mais desenvoltura para tentar um processo seletivo. Eu precisava disso.
senão não adianta, eu posso ser o melhor que for. Se eu não conseguir me expressar, se eu não conseguir me comunicar, as pessoas não vão me conhecer de verdade. Então, primeiro foi isso, sabe? Mapear o que eu precisava melhorar, o que eu tinha de fortaleza e intensificar nessas duas vertentes, sabe? E aí as coisas foram acontecendo. E junto disso, também entender o que eu queria de empresa, sabe? Onde eu me enxergava. Isso também era essencial para poder começar a me preparar voltado para aquela empresa, né? Eu não poderia ter uma preparação genérica. Eu tinha que focar. Por exemplo, um determinado processo seletivo, ele exigia muito mais a parte de lógica. Então, eu comecei a me focar mais em lógica, né? E aí, quando eu fui me preparando, surgiu uma oportunidade, né? Tava passando ali no Instagram e tinha um curso preparatório, sabe? De processo seletivo de trainees, ia ser a primeira turma. E aí eu vi o valor do curso, tinha aquele valor na poupança, eu falei, vou investir agora nisso, vai dar certo. E aí eu fiz esse curso, também me ajudou muito, 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 de certa forma, para a parte de autoconhecimento, de lógica, enfim, de todo o processo seletivo como um todo. Mas foi isso, sabe? É botar na cabeça se é aquilo que você quer, colocar tudo que você precisa fazer para alcançar aquilo, ter preparação. Achei sensacional. Sim. Não é fácil. A gente bate na porta de vez em quando, mas você não pode desistir, sabe? Sim, mas foi muito inteligente essa sua estratégia que você adotou de mapear todos os seus pontos fracos, digamos assim, né? Para poder desenvolver. Então, eu gostei bastante. Acho por isso que deu certo, né? Você conseguiu o seu trainee. E ninguém conhece melhor a gente do que nós mesmos, né? Não tem jeito. Tipo, você pode pedir um conselho para um amigo, para um familiar e tal, mas você mesmo, você tem uma percepção do que de fato você é bom, do que de fato você não é, né? E aí talvez se ater na hora do discurso ao que você de fato é bom, e aí tentar aprimorar o que de fato você é ruim, e aí você chega ali num consenso, né? Então, beleza. Então você passou por mais esse processo seletivo, entrou nessa empresa que, na verdade, é uma holding de startups, né? É isso. Uhum. E aí você ficou quanto tempo lá, Gabi? Eu fiquei só 6 meses. 6 meses é coisa. Dentro da startup é quase uns 3 anos, né? Certo. Pela bagagem. Você começou, então, com padronização e, tipo, esse processo durou, de fato, os 6 meses ou você fez mais coisas lá? Durou 6 meses. Era meu primeiro projeto, né, dentro do programa de trainee. Então, como eu disse, a gente fez toda uma padronização. Então, assim, a gente pegou todos os procedimentos, tudo que a gente fazia e mapeou tudo lá dentro, sabe? Tipo, qual que é a temperatura que a cerveja tem que ser resfriada? Sabe? Qual que é a temperatura que a cerveja, que o mosto ele tem que ser cozido? Então, a gente não tinha isso estabelecido. E aí foi o momento de pegar as 2 plantas que a empresa tem, em São Paulo e no Sul, e ir no chão de fábrica e mapeando todo esse processo, sabe? Anotando todos os detalhes, ver o que a gente tinha de oportunidade para melhorar, né? E o que a gente já tinha ali que funcionava super bem, que a gente podia padronizar. Então foi um trabalho ali de formiguinha. Interessante, Letícia, não sei se você concorda comigo, que independente da área que você vem atuar com parte de processo, como cervejeiro, sei lá, toda a indústria alimentícia, então, não sei o que, cara, mapeamento e otimização de processo é meio que a essência, né? Um profissional de engenharia química. Não sei como é que na empresa você trabalha, Letícia, é assim também? Sim, é assim também. E eu vejo que tem uma grande diferença quando você chega na empresa e já está tudo certinho de quando você participa de uma startup, por exemplo, da indústria. Então, eu acredito assim, pela minha experiência aqui no startup, eu adquiri muita experiência boa, assim, uma bagagem bem legal, um conhecimento mesmo, porque a gente vê desde o início, né? Então, é a gente que está ali participando do início do processo de padronização, da qualidade. Então, agrega bastante ao nosso conhecimento. Partir do zero. Sim. Acaba te desafiando mais, mas também eu acho que acaba sendo um pouco mais prazeroso, porque você vê o resultado de fato, você sabe, caraca, eu tive, né, um papel primordial, sei lá, essencial para que aquilo tenha sido de fato concluído, né? Com certeza. E aí E você depois caminha junto, desculpa. né? Uhum. Caminha junto, você disse? Isso, e você caminha junto com a empresa, né? Deixa um legado, né, ali. Deixa um legado. Isso é uma expressão, né, impactante. E depois disso, Gabi,
Como é que foi depois desses 6 meses? E aí? Você também ficou um tempo se aperfeiçoando depois até chegar numa nova empresa? Então, eu fui para essa empresa de cervejaria artesanal, mudei para Piracicaba, estava em Minas, falei, nossa, eu Foi em vou, Piracicaba, vou ficar aqui para sempre, entendeu? Eu amei a cidade, amei a empresa, cidade tava muito tudo interior de São Paulo, né? super desafiador, falei, é isso. Só que aí surgiu essa oportunidade na Ambev, no meio do caminho, sabe? Na parte de projetos. E eu já tinha começado a fazer um MBA, uma pós em gestão de projetos, no momento ali que eu fiquei parada. E aquilo me falou assim, por que não, sabe? Eu quero área de projetos. E aí, quando apareceu essa oportunidade, eu falei, é agora, sabe? Gabi, me explica, como é que apareceu essa oportunidade? Você foi um convite ou você foi lá proativa de novo, viu a oportunidade, enviou o currículo? Como é que foi? Vamos voltar lá no início, né? Lá nos processos seletivos. Quando eu falei dos meus tops, né, de empresa que eu tinha muita vontade de entrar, uma delas era a Ambev. Eu já tinha tentado estágio, não tinha dado certo. Aí eu me desiludi, falei, acho que não é pra mim. E aí a empresa veio muito forte na pandemia, sabe? Com muitas ações voltadas para a sociedade, para a comunidade. E aquilo me despertou o interesse, sabe? Pela empresa. Porque um dos valores que eu queria era empresas que impactassem de fato a vida das pessoas ali diretamente. E aí eu comecei a prestar o processo seletivo. Foi um processo seletivo bem extenso, com muitas etapas, mas fui me preparando. E aí, cada vez que eu passava numa etapa, eu falei, caramba, eu tô passando, sabe? Tá dando certo, tá valendo a pena o meu esforço de dedicar, acordar cedo e ficar ali, sabe? Tentando melhorar cada dia mais. Fui até a última etapa, na entrevista ali com os vice-presidentes, os diretores, e eu pensei, caramba, olha onde que eu cheguei, sabe? E é uma coisa que você não acredita, porque você precisa ter muito autoconhecimento para enxergar o seu potencial, sabe? E eu tentei, fui até a última etapa, mas infelizmente não deu certo. Só que como, né, eu fui até a última etapa, eles acabam conhecendo as pessoas que estão ali, tendo um mapeamento das personalidades, enfim, dos perfis, e eles me convidaram para tentar uma outra vaga depois, que é essa vaga na área de projetos. Tentei e, surpresa, não passei, novamente. Tentei uma outra vaga que eles me indicaram, também não deu certo. Sabe? Falei, cara, não é pra mim. Pelo menos agora não é o momento. E aí foi quando surgiu a oportunidade desse outro programa de trainee. E aí, no meio do caminho, né, quando eu tava já no programa de trainee, surgia uma outra oportunidade na área de projetos. E aí as coisas foram acontecendo, sabe? Desde aquele momento lá atrás, quando eu achei que não era pra mim, que não ia dar certo, teve um momento certo de dar depois ali de 6 meses, sabe? Então, nesse caso, então, o networking foi fundamental até para você saber, caraca, existe essa oportunidade aqui. Com certeza, até porque a primeira vez que eu vi essa vaga na área de projetos, mesmo não dando certo, a área me brilhou os olhos, sabe? E pensei, caramba, não era algo que eu imaginava, que eu pensava, sabe? E aí eu comecei a pesquisar mais. E aí eu vi que tinha pós-graduação nessa área, que tinha muito conteúdo. E aí eu falei, por que não, sabe? Por que não buscar mais conhecimento? E, no entanto, eu fui fazendo estou fazendo a pós-gestão de projetos, mas em paralelo eu estava trabalhando na área produtiva, sabe? Mas eu estava sentindo que aquilo ali uma hora ia dar certo, ia agregar de alguma forma. Que bacana. E Muito você legal. usou bastante coisa do seu MBA na empresa? Eu ainda não concluí, eu finalizo no final desse ano, né? Fecho o MBA. Mas, sim, com certeza, tem muitas ferramentas que a gente utiliza. E não só a questão de ferramentas, sabe? Mas na parte, não técnica, mas também na parte humana, sabe? Que a gente tem a oportunidade de estudar um pouco, de aprender. Então, acho que isso daí, em paralelo, tanto a técnica quanto a visão humana, tem me ajudado muito, de certa forma. Entendi. Bom, basicamente você trabalhou dentro da indústria cervejeira em duas áreas, assim, muito, não digo que são comuns, mas áreas clássicas, né? Que é tanto a parte de processo quanto a de projetos, né? Qual que é a principal diferença? Como é que é o seu dia a dia hoje nessa área de projetos? A principal diferença que eu vejo é a rotina, né? Dentro de uma indústria no chão de fábrica, a gente já tem, de certa forma, ali programado o que a gente tem que produzir. Não que seja fácil, é um desafio enorme você bater uma meta de volume e você garantir ali um processo com qualidade. Então, eu enxergo muito rotina dentro de uma indústria, no chão de fábrica, e na parte corporativa de projetos, já é algo muito mais dinâmico, sabe? Você tem que ter uma visão estratégica, uma visão do todo.
e as coisas acontecem com uma intensidade, assim, absurda, sabe? Deixa eu ver se eu entendi, porque eu confesso que essa área eu conheço pouco, a parte de projeto. É, esse projeto ele tem a ver com uma linha de produto, seria isso? Tipo, vamos fazer tipo, alguma coisa voltada, sei lá, para água mineral. Então, o setor de projetos vai cuidar dessa parte específica, seria isso? Então, a área de projetos, ela é dividida hoje em diversas frentes, né? A gente tem uma equipe que vai cuidar só de novos produtos, por exemplo. Tem a equipe, por exemplo, que eu estou inserida, onde a gente olha projetos que visam aumentar a capacidade produtiva de uma unidade. E também qualquer projeto que a gente implemente que tenha qualquer incentivo fiscal dentro dessa unidade. Entendi. Que legal, então. Então você tem também, obviamente, né, meio que na essência do projeto você tem que ter, tipo, a análise em relação a volume, que, tipo, um aumento e tal, mas você também não pode perder a parte, obviamente, a parte financeira, que é de você, no caso, implementar algo que vai facilitar, tipo, a empresa nessa parte aí do incentivo fiscal. Caraca, é legal, hein? Não pode Tipo, gastar, né? Não pode gastar uma, muito. você tem uma visão bem global do todo, do projeto, né? Então, seria isso, então. E aí, Isso. a sua equipe são quantas pessoas? A minha equipe, a parte de desenvolvimento, nós somos 3 pessoas. Eu, mais um outro especialista e o nosso coordenador. Mas a gente dá suporte aos outros especialistas de área. Então, a gente tem um especialista voltado que olha só para processos, um especialista voltado para meio ambiente, e a gente dá um suporte do todo para esses especialistas. Certo. E sua localização geográfica nesse momento é aonde que você está? Na parte de desenvolvimento. Então, a gente dá todo o suporte que o pessoal precisa para desenvolver os projetos. Certo, mas, tipo, essa planta da Ambev fica onde? Em Onde é que você está? Jacareí, Jacareí, São Paulo. isso, São Paulo, pertinho de São José dos Campos. Certo. Pô, muito legal, cara. Nossa senhora. Aprendi muita coisa já, Letícia. Que isso? A gente vive aprendendo, né? E eu aprendendo com vocês. De uma área que a gente não conhecia tão bem, né? Você já está há muito tempo lá, Gabi? Eu entrei no final do ano passado, em novembro. Tem exatamente 4 meses. Entendi. Nesse caso, nessa oportunidade, você teve tipo um processo de integração ou já foi mais, tipo, ó, vamos fazer e tal? Não, eu tive uma integração, sim. Até por ser nova na companhia, né? Eu tive uma integração da parte de gente e gestão, então me mostrando toda a cultura, valor, estratégia da empresa, né? E depois eu tive a integração na área, já com os meus pares ali, com quem eu ia trabalhar, para entender um pouco o fluxo, né? Como é que funciona todo o processo, como é que funciona todo o desenvolvimento dos projetos. Foram essas 2 frentes. Hum. Nesse pouco tempo aí de carreira, você deve ter conversado com a gente, sei lá, 2, 3 anos aí de trabalho seu, já colocou no seu currículo a Heineken, uma startup, uma holding de startups aí de cerveja e agora a Ambev. Então você tem uma visão assim muito incrível dessa parte dessa indústria, né, do cervejeiro. Então porque assim, você trabalha, tem um grande amigo meu, o Rafael, ele fez o percurso da Heineken, foi para a Ambev, agora voltou para a Heineken. E ele sempre me fala assim que, pô, é diferente, não tem jeito. Tipo, cada empresa tem a sua cultura e tem os seus valores e tal, e você tá mais adequado a uma, a outra. É, essa transição aí, desde a Heineken com o centro de startups e agora para isso, foi fácil para você? Tipo, você se moldou, você conseguiu se adaptar fácil a essas 3 realidades? Como é que foi isso? Não acredito que nunca é fácil, sabe? A gente sempre sai da zona de conforto e tem algo novo ali para poder aprender. Né? Na Heineken foi minha primeira experiência de trabalho, então eu não sabia como que era uma empresa, como que as coisas funcionavam, as pessoas se comunicavam. Então foi um momento de aprender ali um pouco. Acredito que isso te molda também, de certa forma, pelo menos te influencia. Na startup foi aquela questão acelerada, né? De você ter protagonismo, de botar a mão na massa, de ser responsável por algo e fazer a coisa acontecer. E hoje, atualmente, eu enxergo essa questão de mexer no meu ponto mais, assim, vamos dizer, um ponto de melhorar, sabe? Eu tenho uma personalidade de ter as coisas ali sob controle, tudo muito certinho, e nem sempre é assim. Na verdade, 99% das vezes não é assim, né? E hoje eu entendo que tanto a cultura da empresa quanto a área que eu estou inserida é muito dinâmico, sabe? As coisas mudam facilmente, a rotina ali não tem como você ter um controle absoluto sobre aquilo.
Então, não é fácil, mas eu acredito que tudo que vem assim para poder te agregar de certa forma, sabe? Fazer melhorar de certa forma. Poxa, que bacana. E assim, Gabi, na Ambev, nesse cargo atual que você está agora, vocês trabalham bastante com metas? Tem algum tipo de pressão, assim, para vocês dentro da sua atuação agora? A gente trabalha com metas, mas é muito mais focado no que a gente precisa fazer, sabe, para entregar. E não aquela pressão, tipo, nossa, tem um número ali e a gente tem que atingir ele. Não, mas olhar, tipo, para toda a trajetória de tudo que a gente tem que fazer para, consequentemente, chegar naquele número, sabe? A Ambev, eu acho que para quem gosta dessa parte de cerveja, eu acho que é o topo do topo, né? Tipo, é líder global, se não me engano, nessa indústria, né? Isso. Então caramba, que legal. Poxa, eu fico muito feliz por você, Gabi, de verdade, cara, porque conhecendo você um pouco melhor, pô, não foi fácil. E ainda não é fácil, imagina, né? Nunca é fácil. Mas dá pra ver que, poxa, você, poxa, é uma guerreira, de fato, uma vencedora. Pode falar isso já, porque você tem já 3 grandes experiências nessa área que, pô, com certeza vão consolidar você como uma grande profissional nessa indústria, né? E pro futuro, Gabi? E aí? Qual que são os seus planos aí pro futuro? Então, trabalhando no autoconhecimento, sabe? Eu parei de definir essa meta, sabe? Tipo, eu acho que cada um tem um objetivo, uma personalidade, mas eu parei de definir essa coisa de onde que eu tenho que estar daqui a 5 anos, sabe? Pra mim não faz muito sentido, sabe? De querer buscar traçar uma coisa tão fixa, né? Eu acho que a pandemia ensinou isso muito pra gente. A gente não tem como a gente colocar algo ali e só vai naquilo. Você tem que ter flexibilidade para tentar outros caminhos, sabe? Hoje, o meu plano é me concretizar profissionalmente, sabe? Eu adquirir experiência na área de gestão de projetos, eu me tornar uma profissional ali com uma capacidade técnica, adquirir também habilidades pessoais, saber lidar com as pessoas, né? Porque lá na frente eu almejo um cargo de liderança. Então, acho que não só para um cargo de liderança, né? A gente tem que ter essas habilidades para o dia a dia da gente. Então, é isso que eu tenho como objetivo, sabe? E o caminho a gente vai se moldando ali à medida que forem aparecendo as oportunidades ou os imprevistos. Mas o importante é ter um direcionamento. Sim. Ô, Gabi, você pensa em fazer mestrado, algo do tipo? Ou você já teve em mente que era o MBA e outro tipo de pós-graduação, assim, mas... Eu pensei no MBA até pela questão do que ele proporciona, né, da pós-graduação. É um curso curto, onde você tem a oportunidade de ter ali contato com pessoas também de diferentes áreas ou pessoas que têm uma experiência diferente da sua. Então, esse era o meu objetivo, né? A curto tempo ali, já ter uma certa profissionalização. Mas o mestrado ainda não é algo que eu almejo no momento, por questão de estar cursando já o MBA, mas não é uma possibilidade que eu coloco ali que não exista, né? Mas quem sabe no futuro. Nessa área de projetos, você se encontrou? Sim. Mesmo falando que é tudo muito dinâmico, mas eu tenho esse perfil, sabe? De gostar de planejar as coisas, sabe? Então, eu acredito que isso tem dado match, sabe? Com o meu perfil. Eu sinto a vontade nessa área para poder contribuir, de certa forma. Igual a gente falou da questão de deixar um legado, sabe? Então, eu sinto que é algo que eu posso aprimorar e fazer a diferença no lugar que eu tô. Essa é muito legal, porque eu lembro que uma das motivações de eu ter criado a BTQ foi porque na época eu devia estar, sei lá, no meio do curso e tinha um amigo meu, acho que o nome dele era Romulo, ele estava já perto do mestrado. Ele tinha sido contratado como engenheiro de projetos da FCC, da Fábrica Carioca de Catalisadores. E durante uma aula, eu tive um professor que ele falou assim para mim, Kaique, ó, engenheiro químico trabalha com processo. Você sabe o negócio de engenheiro químico atrás? Cara, engenheiro químico mesmo trabalha com processo. E, pô, eu gostava muito desse meu amigo que estava no mestrado. Eu falei, cara, eu gosto muito dele. Ele, pô, já está no mestrado, foi contratado agora para trabalhar na área de projetos e ele não é engenheiro químico. Tipo, eu fiquei... Sabe aquela revolta? Ficou aquele negócio dentro de mim. E como eu era estudante, conversava com a galera, todo mundo, pô, o professor falou, tá falando. Então. E aí, depois que eu criei a BTQ, ficou mais fácil de eu falar e a galera, pô, ia lá. Engenharia de projetos, gestão de projetos também é um negócio muito importante para engenharia química.
ter você com a gente, Gabi, pô, tá sendo uma coisa muito legal, que posso mostrar de fato, cara, pô, olha só, olha uma engenheira química aí que já passou por várias áreas e tá falando, pô, gestão de projetos é uma parte legal, é uma parte que você que tá vendo a gente aqui, você pode se encontrar também nessa área. Com Talvez certeza. não é a primeira coisa que a gente pensa, porque dentro da graduação a gente sempre vê lá os processos, mas também é uma parte muito importante, pô, muito relevante, né? Você consegue enxergar isso, tipo, a sua relevância dentro da empresa, dentro do que você de fato vem executando? Eu acho que, só puxando um gancho dessa questão de área, né? Tudo faz sentido, né? Quando você põe energia naquilo, né? Não só gestão de projetos ou processos, existe uma infinidade, né? Um mundo que a engenharia química nos oferece, como a Letícia falou, um leque de opções, né? Então, cara, a pesquisa tá aí, sabe? Às vezes a gente se sente um pouco desestimulado, porque talvez não é algo que é tão incentivado, né? No nosso contexto de hoje, mas assim, olha, o quanto de coisa incrível que sai do mundo da pesquisa, sabe? Principalmente da área da engenharia química. Você joga no Google aí, uma simples palavrinha ali, você vai ver tanta coisa bacana saindo, sabe? Dentro da faculdade. A área de projetos também, a área de qualidade, a área de processos. Enfim, é um mar de opções. Você só precisa ir ali se identificando e arriscando e experimentando que uma hora você se encaixa. E eu sinto, sim, sabe, a questão de ter relevância, sabe? Principalmente a gente como engenheiro químico. Eu acho que o curso proporciona uma bagagem pra gente, uma amplitude de conhecimento, não só no curso ali na sala de aula, mas nas relações que você tem dentro da faculdade, né, nos cursos ali que muitas empresas júniores proporcionam, sabe? Então, como a BTQ também traz muito conhecimento pra gente através dos cursos, da Masterclass, então esse mundo de oportunidades que a gente precisa se identificar ali e seguir. Certo. Gabi, eu tô checando aqui para ver se eu esqueci alguma coisa de conversar com você. Então agora você está na parte de projetos, você está na Ambev desde novembro, muita coisa ainda deve estar por vir. Você teve essa experiência na França também, tipo, eu olhando assim por fora, quando você falou que você foi olhar suas forças e suas fraquezas, tipo, você fez essa avaliação, então isso aqui, eu enxergo esse intercâmbio como um ponto altíssimo aí do seu currículo. Não só pela experiência de você estar numa outra universidade, atuando lá na parte de pesquisa, mas assim, até como uma experiência pessoal mesmo, de você ter ido para um outro país, enfrentado, tipo, sei lá, uma outra cultura literalmente, né? O intercâmbio, ele não é só você ter uma outra experiência lá fora, vai muito, muito além disso, né? Se você pudesse deixar uma dica aí para o pessoal, para tentar encontrar esses diferenciais que de fato vão ajudar eles aí num futuro processo seletivo, ou até mesmo se encontrar, né? O que você poderia deixar assim, de dicas mesmo para a galera? Primeira dica de tudo é que o diferencial ele é seu, ele não é do outro. Então, não coloque que às vezes ter participado de não sei quantas empresas júniores, participado de intercâmbio é o ideal. Não é, sabe? Então, o diferencial é aquilo que você tem, sabe? Se você ajudou sua família nas férias a fazer, sei lá, pão para vender, sabe? Tem alguma história ali por trás que você tem para contar, sabe? Tem algo que você aprendeu que você pode contar de certa forma. É como você coloca a sua história, o que você aprendeu com aquilo. Sabe, o intercâmbio foi um ponto alto para mim, porque era algo que eu não tinha a oportunidade de fazer. E graças à universidade pública, essa oportunidade apareceu para mim, sabe? Foi o ponto alto porque eu tive a oportunidade de conviver com pessoas diferentes, de aprender um idioma diferente, de lidar com situações que não eram normais para mim, sabe? E eu tinha que enfrentar aquilo porque era uma cultura diferente, respeitar as pessoas por estar no país delas. Mas esse foi o meu ponto alto. Mas existe o ponto alto de outras pessoas, sabe? Em muitos momentos, eu comparei o que seria ideal com as outras pessoas, sabe? Nossa, aquele dali estuda na USP, fez um projeto lá que economizou 1 milhão, pá! Nossa, mas aquilo não é o meu, sabe? Então, a primeira dica que eu quero dar é para as pessoas olharem para si. Olhe para a sua história, sabe? Independente se você vendeu brigadeiro na porta da faculdade, se você teve a oportunidade de fazer um intercâmbio foda que você nadou com um tubarão, não sei aonde. Olhe para sua história, sabe? Olhe para o que você tem para contar daquilo, para agregar. Que às vezes a gente não olha para dentro, né? Mas a gente tem tanta coisa incrível para compartilhar e aquilo ali pode agregar para a sociedade que a gente está inserida, para a faculdade que a gente estuda,
para a empresa onde a gente vai trabalhar. Então, valorize as suas conquistas. Nossa, Certo. que legal. Excelente dica. Vou levar pra vida isso agora. É não se comparar e dar o seu melhor. Sensacional. Antes de terminar, eu queria entrar num ponto aqui que você comentou, se não me engano, 2 vezes ao longo desse episódio aqui, desse podcast, em relação à sua timidez, e você falou que você é um pouco introspectiva. Eu lembro que eu, dando esses treinamentos aí pelo Brasil, muita gente, cara, muitas pessoas são tímidas e muitas pessoas são introspectivas, né? Geralmente nos treinamentos eu falo assim, gente, você precisa ser comunicativo, você precisa... E aí deixa eu ver se eu lembro esse livro. Eu não vou lembrar o nome do livro, não, mas enfim, eu li um livro que ele falava o seguinte: pô, Einstein era um cara introspectivo, e ele meio que falava, nesse livro tinha tudo que era contrário ao que eu falava. Tipo, você tem que se cativar, você tem... E assim, você pode ser você, pô. Você pode ser introspectivo, sim, você pode ser tímido. Só que uma coisa que você falou também que eu achei incrível é o seguinte: pô, por mais que você seja assim, você buscou melhorar, buscou, né? Então, a oratória para você, tipo, você, sei lá, ser visto, tipo, é um negócio assim, muito importante até para quem é tímido. Como é que você fez para sair um pouco dessa zona de conforto, né? Quando você é um pouco introspectivo, você gosta de ficar um pouco mais na sua, né? Como é que foi? Como é que é isso? Enfrentar isso, né? Primeiro técnicas. Técnicas de respiração, sabe? Poder me acalmar ali, às vezes, no momento de uma apresentação importante que eu tenho que fazer, ou até no momento de entrevista. Então, isso me ajuda, sabe? De certa forma. Às vezes, colocar uma música ali que vai me dar energia, sabe? Para encarar aquele momento. Eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Acredito que todo mundo tem um ritual que vai dar certo para você. Mas eu acredito que a gente tem que ter esses momentos, sabe? De preparação para aquele momento que você vai encarar. Acho que isso faz toda a diferença, independente de como você se prepara. E colocar na cabeça, sabe, que as pessoas que estão ali, elas não estão para te julgar, sabe? Às vezes a gente cria uma coisa tão gigante na nossa cabeça, tipo, nossa, fulano reparou que eu errei a palavra, sabe? Que eu fiquei vermelha, que eu errei a vírgula. Mas a pessoa não tá ali, sabe, para te julgar. Você que tá se julgando. Não é fácil, né? A gente sempre vai colocar na cabeça que as pessoas estão te julgando, estão te reparando. Mas quando você tenta encarar dessa situação dessa forma, eu acho que é mais fácil, sabe? Pra lidar. E é bem legal que mesmo ela pontuando essas características dela de ser tímida, mais introspectiva, ela participa de masterclass, participa de episódio de podcast, e acredito que você também faça bastante apresentações dentro do seu trabalho, né, Gabi? É se desafiar. Eu tenho pouco tempo que eu tô na empresa, mas realmente a gente tem muita apresentação, principalmente pro global. Então, é uma galera de peso que tá ali, sabe, te assistindo e tá vendo a sua apresentação. Mas quando eu comecei a encarar que as pessoas estavam ali para me apoiar, sabe, para me entender ao invés de me julgar, tem sido mais fácil, sabe, lidar com isso. E não deixar se desafiar, sabe? Vai com medo mesmo, vai, se prepara e se joga, que dá certo. Uma hora dá certo. Tudo é questão de oportunidade. Se você não tenta ali a primeira vez, a situação só vai piorar, né? Então, é de pouquinho em pouquinho que a mudança vai acontecendo. É muito legal. Eu levo para minha vida que a gente nunca acha que está pronto. Porque, de fato, talvez a gente nunca está pronto de fato. Não existe... A perfeição é uma ilusão. Tipo, você sempre pode melhorar, né? E aí, entre você não tentar e você tentar mesmo, você acreditando que não esteja pronto, com certeza é melhor tentar, né? Esse exemplo a gente tem na própria faculdade, né? Toda prova que a gente faz, você pode estudar o que for. Qual que é a prova que você lembra que você falou assim, sentei na carteira e falei, é hoje, eu tô super preparado. Não existe. Não existe essa prova, enfim, a vida é a mesma coisa, né? A gente nunca vai estar preparado mesmo. Olhando para trás, Gabi, você faria alguma coisa diferente? O que você pode fazer essa avaliação assim da sua trajetória, da sua carreira? Legal. Gostei da pergunta. Gostei também. Desafiador. Bom, eu acho que aproveitado mais as oportunidades na faculdade, sabe? Às vezes a gente foca Você muito. fez coisa pra caramba, Gabi. Como assim? Não, mas eu falo no sentido assim de que, cara, eu tenho que, sabe, tirar nota boa, eu tenho que aumentar meu coeficiente de rendimento ali, sabe? Eu tenho que conseguir tal iniciação. Às vezes eu focava muito nisso, sabe? Em notas e ir bem.
Só que depois de um tempo eu comecei a entender que a faculdade não é só isso, sabe? Participar de uma atlética ali também faz parte, é um momento de você se movimentar, de conviver com pessoas, participar de qualquer projeto, sabe? Coisas fora da faculdade também. Então, se eu pudesse, não que eu julgo que tenha sido errado, eu acho que o caminho a gente vai moldando ali, vai colhendo, são escolhas. Mas oportunidades, sabe, que aparecessem, eu acho que as pessoas têm que aproveitar, sabe? Independente se aquilo vai aumentar sua nota ou não, sabe? Mais experiências, então, dentro da graduação. Você faria isso? Com certeza. Mas são escolhas, né? Acho que isso vai moldando a gente. Letícia, na sua carreira aí, já que você gostou dessa pergunta, responde essa também. Então, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Eu acho que eu vou seguir a mesma linha que a Gabi comentou aqui. Eu ficava bem preocupada com notas e estudar para atingir um nível bom ali na prova. Mas, assim, eu acredito que se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudaria a questão de não me preocupar tanto com um valor, um número, uma nota, por exemplo, e focar mais na prática, no que eu poderia aprender para a vida, sabe? O que eu poderia realmente estar ali para aprender, para poder utilizar futuramente, ter uma visão mais de profissional, não uma visão de estudante. Eu acho que foi isso que me ajudaria mais, assim, dentro da graduação. Falou tudo. E você, Legal. Kaique? Não, Vamos eu devolver a também vou pergunta. responder essa pergunta. E assim, vai ser legal, porque vai ser justamente o contraponto de vocês. Porque eu confesso que eu nunca foquei tanto nas notas. Eu sempre fui uma pessoa de relações, então eu participei de diretório acadêmico, empresa júnior. Então, a minha vida acadêmica foi muito focada nessas entidades. Para você ter noção, só no diretório eu fiquei 4 anos. Então, fiquei muito tempo diretor, muito tempo em empresa júnior. Foi bom? Pô, foi excelente. Graças à minha experiência na empresa júnior, pautou a criação da minha empresa. Eu descobri o que eram os setores dentro de uma empresa, tudo. Desde o RH, marketing, para projetos, enfim. Então, aquilo ali pautou o que, de fato, eu faço hoje. Só que, a minha empresa é uma startup de comunicação e ensino de engenharia química. Então, em tese, quando alguém pergunta alguma coisa de engenharia química, lógico que isso é impossível. Impossível um profissional saber tudo sobre engenharia química. Cara, nem por isso que existe mestrado, doutorado focado numa coisa. Então, fulano é doutor em termodinâmica. Então, esse cara sabe tudo de termodinâmica. Então, é um ponto perto da imensidão da engenharia química. Mas, com certeza, eu teria focado mais na parte acadêmica em si. Eu acho que é, de fato, importante. Não é... Porque, assim, todo mundo fala... Isso que vocês falaram é algo, real, muito real. Se você colocar na balança, é lógico, você precisa saber lidar com pessoas, ter experiências profissionais além da graduação. Só que eu sempre quando alguém me fala assim, pô, Kaique, de fato o mais importante é as entidades. Só que também é importante o que você de fato está fazendo dentro do curso, sabe? Pô, você ter notas boas nunca é um negócio ruim. Entende? Eu vi a Gabi falando aqui, eu focava muito nas notas. Ou seja, a Gabi deve ter tido boas notas. Então, com certeza, isso é muito bom para ela. Pode não ter ajudado diretamente ela a passar no processo seletivo ou não, mas, sei lá, talvez até dê uma confiança maior em relação ao que ela aprendeu dentro do curso. Então, eu hoje, meu dia, além de criar a BTQ, de gerir a BTQ e tudo mais, até hoje, eu estudo um pouco de tudo de engenharia química. Porque eu não criei aquela super, ultra, mega base. Essa base está sendo criada ao longo dos meus anos aí, desde que eu criei a BTQ. Então, o meu recado para a galera, lógico, se você colocar na balança, lógico, com certeza você participar de entidades estudantis, focar em outras coisas, ter experiências profissionais, fazer estágio, no caso da Gabi, fazer o intercâmbio, isso daí, gente, não tem preço. Quando você vai para um processo seletivo e coloca tudo na balança, quem tem mais experiências de fato, né? E também como a Gabi falou um negócio muito legal. Não é só participei de, 4 anos de diretório, participei de 3 gestões de empresa júnior. O que de fato você fez lá? Você teve um papel importante em alguma coisa? Você apresentou algum tipo de resultado? Você mudou a vida de alguém? Então é isso que de fato é importante. É isso que você vai contar quando você está no processo seletivo. Entendeu? As pessoas não querem saber, eu fiquei 3 anos em tal lugar, cara, o que de fato você fez lá? Você de fato, beleza, você lidou com quantas pessoas lá? Como é que foi? Você teve algum problema dentro disso e tal? Porque as pessoas querem conhecer quem de fato você é.
né? Gabi, uma coisa que eu aprendi e com você que eu achei incrível é o seguinte, pô, a gente sempre acha que a gente está sendo julgado. E a gente sempre fica um pé atrás. Pô, caramba, será que se eu falar isso, será que eu não falo? E assim, isso daí muitas vezes é um peso que a gente carrega. Que é natural do ser humano se cobrar. Todo mundo se cobra muito. Então, outra coisa que eu achei incrível, tipo, a gente se sente meio pressionado. Pô, caraca, não consegui tal coisa, eu preciso, porque meu amigo já tem. Pô, fiquei sabendo lá na BTQ que o fulano conseguiu. A gente recentemente, eu fiz lá um story na BTQ. Qual foi sua maior conquista? E aí, não sei quem que. Eu não vou lembrar o nome da seguidora, mas falou assim: poxa, foi ter formado e já entrado na graduação. Aí a gente colocou parabéns. Aí eu fico imaginando um seguidor nosso vendo aquilo, poxa, caraca, eu não consegui. Só que, cara, não é uma corrida, não existe uma competição. Cada um no seu tempo. Talvez não era para ser. Assim como a Gabi falou, é difícil você falar isso e as pessoas, tudo bem, então vou esperar mais 3 anos. Né? Só que repara, o que a Gabi fez? Ela não esperou 3 anos. Ela continuou buscando, continuou se aperfeiçoando. Pô, cara, isso ficou pra mim, Gabi, que você de fato é uma guerreira, cara. Tipo, pelo menos, não sei se aconteceu com você também, Letícia, mas qual que é a minha impressão? Cara, pra tudo ela se preparou. Pô, preciso melhorar a minha timidez. Pô, então comecei a estudar mais isso. Pô, fiquei na dúvida tal coisa. Pô, então busquei, fui lá, fiz um MBA. Pintou a oportunidade, fui pra França. Agora eu vou pra Goiás, sabe? Que isso, cara? Piracicaba, você falou Jacareí também? Agora Jacareí. Agora é Jacareí. Então, cara, não tem jeito, não tem outra saída pra gente, né? É se entregar mesmo, começar a buscar as coisas e... Mas, enfim, em relação àquela pergunta, eu daria mais importância para a graduação em si. Eu acho que o meio termo seria o ideal. A dica do dia é equilíbrio. Equilíbrio. Eu acho que é isso. E aí, Letícia, gostou desse episódio do podcast? Nossa, eu gostei demais. Vou pegar muitas dicas daqui. Com certeza. Eu também. Foi a minha primeira participação em podcast, também estava nervoso. Mas assim, o nome de toda a BTQ, o nome da Débora também que está com a gente no podcast, queria primeiro te parabenizar, falar que eu tenho certeza que você vai ser uma inspiração aí para muitas pessoas que vão assistir esse podcast. Muito possivelmente você vai ser chamada pelas Semanas Acadêmicas do Brasil, sempre assim, né? A BTQ posta na galera vai, pô, com certeza, quem te convidar vai convidar uma super profissional aí na parte de indústria cervejeira. Desejo a você um sucesso incrível, porque você é merecedora do que você está tendo agora. Pô, não foi fácil, nada. A gente aprendeu com você que nada é fácil. Não, não pode desistir. E, pô, cara, acaba sendo uma inspiração muito grande até para mim, porque, né, às vezes a gente fica, pô, será que tá bom, será que não tá? E você, cara, eu pelo menos esse sentimento, né, que você tá sempre buscando estar um pouquinho fora da sua zona de conforto, buscando aquele algo a mais. Então, ficou para mim esse sentimento, assim, de fazer mais, sabe? Então é isso. Queria te agradecer e deixar o espaço aí para você falar o que você quiser, agradecer quem você quiser também, mandar um recado para os seus pais. Primeiramente, pessoal, eu vou deixar esse gancho que o Kaique e a Letícia deixaram de não desistir, sabe? Independente se você está começando a faculdade agora, se você está no meio, se você está finalizando, se você está atrasada também, não tem problema, sabe? É o seu tempo. Se você acabou de formar e está trabalhando já ou não está trabalhando, se você está buscando se identificar, independente de qual situação você esteja, ela é sua. Respeite o seu tempo, busque dar o seu melhor, independente do que você estiver fazendo ou almejando, e não desista, sabe? Quem olha as nossas histórias, olha para a história do Kaique, da Letícia, para mim, pensa, nossa, maravilhoso, né? Formou, fez isso, fez aquilo. Não é fácil, gente, sabe? As coisas são difíceis e o diferencial é não desistir, sabe? Buscar recursos, como vocês estão fazendo aqui agora, acompanhando o podcast. Querendo ou não, a gente troca experiência, a gente aprende com o outro, eu aprendo com vocês também. Então, esse é o meu recado, não desistam, a oportunidade sempre vai aparecer e a gente tem que estar preparado, né? E eu queria agradecer imensamente, tá, pela participação. É um carinho muito grande participar de tudo que a BTQ promove. Contem sempre comigo, tá? Eu aprendo muito com vocês.
Só estou iniciando a minha trajetória, eu acredito que tem muita coisa ainda para aprender, então continue comigo nessa trajetória, a gente vai compartilhar muita coisa juntas ainda. E quem sentir à vontade, precisar de ajuda, quiser bater um papo, tomar uma cerveja, fazer um happy hour online, pode contar comigo e a gente está aí para se apoiar e continuar firme e forte na engenharia química. Obrigada, gente. Poxa, que legal, Gabi. Obrigada, viu? Gostaria de agradecer também a sua presença aqui. É uma honra conversar contigo de novo e espero que tenham outras parcerias aí pela frente. Então, muito obrigada mesmo por confiar na BTQ e por estar aqui do nosso lado. É uma honra para mim, pessoal. Muito obrigada mesmo. Então, fechamos, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tamo junto. Tchau.